Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus queridos irmãos e irmãs, um dia após a festa da conversão de São Paulo, nós celebramos os santos bispos São Timóteo e São Tito, companheiros de São Paulo. É interessante nós aprofundarmos a nossa contemplação nesse mistério desta geração, chamada de geração subapostólica. Ou seja, na igreja nós temos os apóstolos. Os apóstolos são aqueles que receberam de Cristo a revelação e, portanto, durante o tempo dos apóstolos, eles ainda estavam sendo inspirados pelo Espírito Santo, de tal forma que aquilo que eles não compreenderam durante o tempo de Jesus aqui na Terra, o Espírito Santo deu aos apóstolos compreenderem, de tal forma que eles escreveram, então, os livros do Novo Testamento e nos deixaram a tradição apostólica. A Igreja Católica é uma igreja que está baseada na fé dos apóstolos. Por quê? Porque nós cremos que a revelação divina ela se encerrou com a morte do último apóstolo, que segundo a tradição teria sido São João Evangelista por volta do ano 100. Logo depois dos apóstolos vem uma outra geração. A geração que os historiadores costumam chamar de geração subapostólica. Subapostólica porque são homens que conheceram os apóstolos pessoalmente e receberam da fonte aquela tradição, aquela revelação divina que agora lhes cabia transmitir. É aí então que nós vemos esta geração da qual São Timóteo e São Tito são dois grandes luminares, ou seja, homens que foram deixados nas várias dioceses, que nessa época se chamavam igrejas, deixados nas várias igrejas como bispos, recebiam a imposição das mãos dos apóstolos e como sucessor dos apóstolos tem a missão de preservar a fé apostólica. É importante, então, nós compreendermos isto, que a Igreja Católica é esse organismo espiritual onde os sucessores dos apóstolos, os bispos, unidos ao Santo Padre, que é o sucessor de Pedro, têm a missão de guardar a fé apostólica. Ou seja, guardar é a identidade desta fé que deve permanecer íntegra ao longo dos séculos. Portanto, a missão, o ofício dos bispos é exatamente aquela de conservar a fé que receberam. Numa das primeiras leituras propostas para o dia de hoje, São Paulo diz a Timóteo que ele deve conservar a fé que recebeu desde a infância, que ele deve verdadeiramente buscar reavivar a chama que ele recebeu através da imposição das mãos. Então, cabe a nós rezar pelos nossos bispos, pelos sucessores dos apóstolos, para que mantenham mesmo esta chama viva daqueles homens que receberam dos apóstolos pela primeira vez ali na idade subapostólica, e que aquela primeira idade, ou seja, aquele primeiro elo de transição entre os apóstolos e nós, seja verdadeiramente um atestado de que esta corrente ela não se rompeu ao longo dos séculos. Nós hoje queremos professar claramente a nossa fé e dizer: eu creio na Santa Igreja Católica e em tudo o que ela crê e ensina. Sim, que ela crê e ensina desde o tempo dos apóstolos e vem transmitindo ao longo dos séculos. Que a comemoração das memórias desses dois santos bispos nos levem a rezar pelos nossos bispos e, ao mesmo tempo, a professarmos ainda mais firmemente a nossa fé. A fé de 2000 anos. Uma fé apostólica. Deus abençoe você. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.